Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. Padre Thomas e Rui retornaram ao Convento da Luz para arrumar as malas e se despedir dos amigos. Enquanto isso, Padre Thomas relatou ao bispo o teste pelo qual Rui havia passado, destacando como ele impressionara o pontífice e os cardeais presentes. Então Rui se tornou exorcista oficial, disse o bispo com um ar de admiração. Eu sempre soube que esse dia chegaria desde que ele expulsou o demônio que possuía Enos. Antes da partida, o bispo chamou Rui de lado. Me acompanhe, Rui. Tenho algo para lhe entregar. Intrigado, Rui seguiu o bispo até os fundos do convento, onde havia um pequeno galpão de madeira com portas largas. Enquanto destrancava o cadeado, o bispo continuou. Como guerreiro da luz, você precisará viajar constantemente até os locais onde o mal atormenta suas vítimas. O presente que vou lhe dar foi minha fiel companhia durante todo o tempo em que servi como guerreiro da luz. E agora, chegou a hora de passá-la para alguém que realmente merece. Com um ranger metálico, o bispo abriu as portas do galpão, revelando uma garagem simples. No centro, um veículo coberto por uma lona chamava a atenção. Com um gesto reverente, o bispo puxou a lona, revelando uma moto imponente. Rui prendeu a respiração, seus olhos brilhando de fascínio. O bispo passou as mãos pelo veículo com respeito e emoção. Esta velha companheira já viu muitas coisas, Rui. Acompanhou-me em inúmeras caçadas contra demônios e outras criaturas, e foi modificada para atender às necessidades de um verdadeiro caçador. Com um brilho nostálgico no olhar, começou a detalhar as modificações. Há coldres personalizados dos dois lados para acomodar suas armas. No bagageiro você encontrará divisórias para armazenar objetos sagrados e poções. Esta rede aqui serve para prender sua mala caso a viagem seja longa. E claro, há espaço para levar alguém na garupa se necessário. O bispo tocou a moto com orgulho. O motor já foi ajustado para garantir a maior velocidade e resistência. Ela tem potência suficiente para te levar rapidamente a qualquer destino, mas aconselho prudência. Ele olhou para Rui, que continuava admirando a moto, fascinado. Com um sorriso, o bispo estendeu as chaves. Não seria justo deixá-la aqui aposentada quando ainda tem tanto para oferecer. Mandei revisar tudo para que estivesse pronta para você. Está na hora de provar que aprendeu bem suas aulas de direção. Por isso, Padre Thomas seguirá na frente e você viajará sozinho até o Vaticano. Será sua primeira experiência real em um teste valioso para suas futuras missões. Rui pegou as chaves com reverência. O peso delas em sua mão simbolizava mais do que um presente. Era um legado que ele honraria. Ele se aproximou da moto surpreso com o presente do bispo. Ligou o motor e ouviu o ronco grave e potente da máquina, sentindo a vibração sob suas mãos. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto do bispo ao ver sua antiga companheira ganhar vida novamente. Quando ambos retornaram ao pátio onde os outros os aguardavam, Rui veio empurrando a moto e seus 3 amigos, Eládia, Felipe e Matias, já o esperavam ao lado de uma caminhonete. E Padre Thomas estava com eles. Então a caçadora já tem um novo dono, comentou Eládia sorridente. Padre Thomas se aproximou de Rui e perguntou: Está preparado para sua primeira viagem sozinho? Rui assentiu e o padre lhe entregou um mapa dobrado. Vai precisar caso fique em dúvida na estrada. Então, sem dizer mais nada, puxou Rui para um abraço apertado. O gesto era mais do que uma despedida, com a certeza de que logo se encontrariam novamente. Era um ato de confiança. Depois de se despedir dos outros, seguiu até o helicóptero que já o esperava.
Rui voltou-se para os amigos e com um sorriso divertido perguntou: "Então esse é o nome da moto? Caçadora?" Os três riram e Felipe respondeu: "Não sei se era assim que o bispo a chamava, mas nós concordamos que é um nome perfeito para uma moto que vai caçar junto com o caçador." O bispo Emanuel, que ainda estava por perto, interferiu com um tom casual: "É só uma moto sem nome. E vocês não são caçadores, são guerreiros da luz. De onde tiraram essa ideia de caçada?" Matias deu um meio sorriso e respondeu: "Bem, eminência, quando estamos exorcizando alguém, é assim que os demônios nos chamam. Malditos caçadores." O bispo arqueou as sobrancelhas pensativo. Após um breve silêncio, murmurou: "Faz sentido." Depois, olhando para Rui, concluiu: "Bom, não tome muito tempo dele. Ele tem uma longa viagem pela frente e vocês também." O bispo se retirou e Rui perguntou, ainda curioso: "Eles nos chamam assim mesmo? Caçadores?" Os rapazes assentiram. "Se estivéssemos mentindo, você saberia", disse Eládia num tom brincalhão. "E logo verá com seus próprios olhos na sua primeira caçada." Rui então olhou para a caminhonete e perguntou: "Esse veículo é de qual de vocês?" "Dos três", respondeu Felipe. Eládia passou a mão pelo capô da 4x4 como se acariciasse um animal de estimação. "Ela era de Enos. O bispo nos deu e determinou que caçaríamos juntos, já que passamos pelo mesmo treinamento que você." Matias colocou a mão no ombro de Rui e disse: "Vamos acompanhá-lo até a saída da colina de La Fede. Depois seguiremos para a nossa próxima caçada e você para sua nova vida." Os rapazes entraram na caminhonete. Rui, por sua vez, prendeu sua mala na moto com a rede, colocou o capacete e olhou para Anton, que observava tudo em silêncio. "Pode vir na garupa se quiser", disse Rui sorrindo. "Vai dar um descanso para suas asas." No entanto, ele se surpreendeu ao ver Anton guardar as asas como se elas nunca tivessem existido. Com um movimento ágil, montou na garupa e com um tom divertido respondeu: "Alguém tem que controlar suas asas em forma de rodas." Rui sorriu e acelerou a moto, pronto para a estrada que o aguardava. Em Bussana Vecchia, na Ligúria, há um vilarejo que foi abandonado em 1887 após um terremoto, e por décadas permaneceu em ruínas, sendo considerado um vilarejo fantasma até o ano de 1960, quando artistas começaram a repovoá-lo. No entanto, relatos de atividades paranormais e histórias de assombrações passaram a circular entre os moradores, e muitos acreditavam que as almas dos mortos no desastre ainda vagavam por lá. Vários artistas relataram ter tido experiências sobrenaturais ao passarem pelas ruínas dos prédios destruídos ou pelas ruas estreitas, mas o local mais sombrio do vilarejo era, sem dúvida, as ruínas da antiga igreja sem teto. Padre Angelo Moretti, um dos poucos moradores permanentes de Bussana Vecchia, enviou uma carta urgente ao Vaticano relatando um caso de possível possessão demoníaca. Rui estava sentado em uma cadeira de frente para o Padre Thomas enquanto ele lia atentamente a carta. Um jovem pintor chamado Lorenzo Fati começou a agir de maneira estranha depois de passar um tempo retratando em uma de suas pinturas o interior da antiga igreja. O rapaz desaparece por horas e, quando é encontrado, está sempre em algumas das ruínas antigas, murmurando coisas sem sentido e em latim arcaico. Passou a pintar murais sombrios representando figuras demoníacas e rituais. Porém, quando apresenta alguma consciência, nega veementemente ter feito tais pinturas. Muitos moradores têm se afastado dele, pois Lorenzo passou a revelar segredos que não havia como saber. Agora, ele não sai mais das ruínas da antiga igreja, e o local tornou-se pesado e opressivo, com ruídos inexplicáveis sendo ouvido à noite. Sinto que algo maligno despertou na vila, e o jovem Lorenzo Fati é o centro de tudo. Padre Thomas olhou para Rui e disse:
Essa é sua primeira missão, agora que completou seus 21 anos, como o arcanjo Rafael orientou. Quando chegar lá, procure o Padre Moretti e confirme tudo isso. Se sentir que se trata de uma possessão, me envie um relatório para que eu autorize o exorcismo. Sei que é muito protocolo, mas é assim que as coisas são feitas por aqui. Se achar que vai precisar de mais algum material, além dos que já tem, passe no Convento da Luz e o Bispo Emanuel irá providenciar. O padre dobrou a carta e, olhando para Rui, sorriu. Boa sorte, filho. Que tudo vá bem em sua primeira missão. Rui se levantou e disse: Sua bênção, padre. Padre Thomas estendeu a mão e respondeu: Deus abençoe, meu filho. Rui beijou a mão do padre e se retirou. Ele olhou para Anton com um brilho de emoção nos olhos. Enfim, teriam sua primeira missão. Rui voltou para o seu quarto no alojamento e começou a preparar-se meticulosamente para a missão. Revisou seus materiais, adicionando alguns itens extras no bagageiro da moto. Carregou sua espingarda com balas de sal e óleo abençoado, todas banhadas em água benta, e colocou uma caixa adicional de munição preparada. Por fim, pendurou a cruz de prata em seu pescoço, sentindo o peso simbólico da proteção divina. Anton observava atentamente enquanto Rui se equipava e perguntou: Acha que será necessário usar a arma? Rui guardou a caixa de bala, olhou para Anton e explicou: Eu sei que se trata de um exorcismo, Anton. Senti isso e percebi a energia que emanava daquele papel nas mãos do Padre Thomas. Não sei como explicar, mas enquanto o padre lia a carta, imagens se formaram em minha mente. Há algo antigo e muito ruim naquela vila. Então sim, acho que vamos precisar da espingarda. Anton sorriu e comentou: Agora entendo por que Rafael determinou que você só deveria sair em campo com a idade que tem. Sua percepção está mais sensível e sua visão do mundo espiritual mais ampla, a ponto de perceber o menor vestígio da essência demoníaca. Eu também senti a energia e aconselho que coloque mais uma caixa de balas no bagageiro. Após os preparativos, os dois partiram. Anton seguia voando enquanto Rui o acompanhava na moto. 8 horas depois chegaram ao vilarejo. Conforme se aproximavam da vila, Rui sentiu um peso opressivo no ar. Enquanto percorria as ruas estreitas, notou que os moradores o observavam de maneira estranha. Muitos evitavam encará-lo, enquanto outros rapidamente se recolhiam em suas casas. Rui estacionou a moto próximo à nova igreja, desceu e caminhou até a entrada. Ao entrar, fez o sinal da cruz e avançou pelo corredor central até parar diante do altar, onde uma senhora acendia velas. Rui pigarreou, chamando a atenção da senhora, que se virou para ele com um sorriso. Ela o fitou por um momento, impressionada com a forma como a luz das velas refletia em seus olhos, realçando o tom dourado. Então comentou: Você tem olhos lindos, rapaz, dourados como os dos anjos. Rui sorriu e, depois de agradecer, perguntou: Por favor, o Padre Moretti está? Preciso falar com ele. Sim, meu filho. Espere aqui, vou chamá-lo. Enquanto a senhora seguia até uma porta à direita da igreja, Rui cruzou os braços e comentou para Anton: Enfim, alguém que não acha meus olhos diabólicos. Anton se aproximou e respondeu: Você também precisa parar de pensar assim e começar a se ver como um filho da luz, independente do que os outros acham. Pouco depois, o Padre Moretti apareceu acompanhado da senhora, que cutucou o padre e disse: Já viu olhos assim, padre? Tão celestiais, não acha? O padre olhou assustado para a mulher e depois para Rui, que estranhou a reação e perguntou: Está tudo bem, padre? Moretti virou-se para a senhora e perguntou: A senhora consegue vê-lo, mãe? Mas como isso é possível? A mulher sorriu para o padre e respondeu com naturalidade: Claro que vejo, Moretti. Vejo os dois belos jovens com olhos dourados como os de anjos. Rui virou-se para Anton, que parecia tão surpreso quanto ele, e então voltou-se para o padre. O que está acontecendo, padre?
Meio sem jeito, Moretti explicou. Minha mãe é cega, mas não entendo como ela pode vê-lo. Normalmente ela só enxerga o mundo espiritual. O padre então franziu o senho e perguntou: Mas e você, quem é? Rui respondeu, ainda observando a precisão com que a senhora acendia as velas no altar, como se pudesse enxergar cada detalhe ao seu redor. Sou Rui Herrera. O Vaticano me enviou em resposta à sua carta. O padre suspirou aliviado e disse: Graças aos céus que enviaram alguém. Venha até a sacristia. Lá eu lhe explicarei tudo. Rui seguiu o padre enquanto Anton se aproximava da senhora. Ela sorriu para ele como se pudesse enxergá-lo perfeitamente. Na sacristia, Moretti se acomodou e passou a detalhar a situação. Desde que enviei a carta, tenho a impressão de que as coisas pioraram. Sinto que algo naquelas ruínas se espalhou pela vila. Os moradores estão diferentes, mais sombrios. E os olhos deles, há um brilho estranho neles. Por isso trouxe minha mãe para a igreja. Aqui ao menos estamos seguros. Como pode ver, ela é uma pessoa especial, agraciada pelo céu com o dom da visão. E você, Rui, deve ser alguém singular, pois ela consegue enxergá-lo. O padre fez uma pausa, olhando para a porta como se temesse que algo estivesse ali. Depois continuou. Minha mãe se tornou uma ameaça para o que está ocupando o corpo do jovem Lorenzo. Ele demonstra um ódio profundo por ela, mas como não pode se aproximar da igreja, ainda estamos protegidos. Antônio entrou na sala e sem dizer uma palavra falou diretamente na mente de Rui. Melhor dar uma olhada lá fora. Sentindo um frio na espinha, Rui se levantou e foi até a porta da igreja. Ao abri-la, ficou espantado com a cena diante dele. Dezenas de moradores estavam parados a uma certa distância da igreja, observando em silêncio. Seus olhos brilhavam com um reflexo doentio. O padre se aproximou e sussurrou. Melhor colocar sua moto dentro da cerca da igreja. Eles não pisam em solo sagrado. Antes que Rui pudesse se mover, um dos moradores ergueu a cabeça e gritou com uma voz áspera e rouca. Padre, nos entregue o caçador e o anjo que está aí dentro, e deixaremos você e sua mãe saírem da vila. Prometo que não tocaremos em vocês. Basta nos entregar o anjo e o caçador. O padre Moretti olhou para Rui buscando orientação. Mas antes que pudesse responder, Rui desceu calmamente as escadas e disse: Não responda, padre. O demônio fala através dele. Sem pressa, Rui caminhou até sua moto, ignorando os olhares carregados de hostilidade. Os moradores rosnavam baixinho, como se fossem feras prestes a atacar. Com cautela, ele empurrou a moto para dentro da cerca da igreja. Então, uma voz gutural e carregada de malícia ecoou do meio da multidão. Eu o reconheço, irmão. Seja bem-vindo a se juntar a nós. Seu pai é o mais poderoso de todos, e por isso nós o honramos. Rui congelou. Desde o exorcismo das estátuas, algo o incomodava. Um dos demônios havia dito algo que o deixou intrigado. E agora, essa nova provocação reforçava suas dúvidas. Aqueles demônios sabiam algo sobre ele que ele mesmo não sabia. Anton não esperou. Avançou até o portão da igreja e, com um movimento firme, abriu suas asas. A luz divina explodiu como um sol em meio às trevas e os possuídos recuaram, escondendo-se nas sombras para fugir do brilho celestial. Rui não disse nada, apenas observou. Havia muitas perguntas em sua mente, mas antes de respondê-las, ele teria que sobreviver àquela noite. Quando Rui entrou na igreja, o padre Moretti imediatamente o cobriu de perguntas, sua voz carregada de tensão. Por que eles falaram de um anjo? E aquela luz lá fora, o que significa? O que está acontecendo aqui, rapaz? Rui olhou para o padre e o homem recuou assustado ao perceber que os olhos do caçador brilhavam intensamente. A reação do padre o deixou nervoso, e Anton percebeu que Rui estava perdendo o foco, se deixando levar pelos sentimentos e pela pressão ao seu redor.
Foi então que Anton fez algo inesperado. Se revelou para o padre. Moretti ficou em choque ao vê-lo, mas Anton ignorou sua reação e foi até Rui, segurando firmemente em seus ombros. Rui Herrera, lembre-se de quem você é, um guerreiro da luz, um caçador daqueles malditos. Veja todas aquelas almas atormentadas presas nas garras do mal que tomou conta deste lugar. Ele fez uma pausa antes de continuar, sua voz carregada de convicção. Não é hora para dúvidas ou ressentimentos. Se concentre na sua missão. Se concentre em caçar esses demônios. Rui respirou fundo e fechou os olhos por um instante, recobrando o controle. Sem perder mais tempo, foi até sua moto, abriu o bagageiro e pegou sua caixa de balas, a espingarda, além de sal e água benta que trouxera diretamente da Basílica de São Pedro. Em seguida entrou na igreja e fechou as portas com firmeza. Molhando a ponta dos dedos na água benta, traçou um símbolo sagrado sobre a madeira. O símbolo era um círculo com uma cruz no centro, rodeado por inscrições antigas em latim, usada há séculos por exorcistas. Aos olhos comuns nada aparecia, mas para os demônios lá fora, o selo brilhava com uma luz intensa e pura, queimando suas presenças malignas e impedindo sua entrada. Depois Rui se aproximou do padre, que ainda parecia atordoado, e o sacudiu levemente, trazendo-o de volta à realidade. Em seguida entregou-lhe um frasco de sal e manteve outro para si. Derramou um pouco da água benta dentro dos 2 recipientes e disse com firmeza: derrame isso nas janelas do lado direito e eu farei o mesmo do lado esquerdo. Seja rápido, padre. Precisamos criar uma barreira de proteção contra esses demônios. E não se iluda, eles podem sim pisar em solo sagrado. O padre assentiu e, mesmo tremendo um pouco, obedeceu prontamente. Juntos selaram todas as janelas e, por fim, a porta dos fundos da igreja. Não demorou para que gritos e rugidos guturais começassem a ecoar do lado de fora, mas os possuídos não se atreviam a cruzar a barreira. Anton percebeu que a mãe do padre estava assustada, então se aproximou dela, guiando-a gentilmente até o quarto. Com um toque suave em sua testa, a fez adormecer, poupando-a do terror daquela noite. Enquanto isso, o padre se ajoelhou diante do altar e começou a rezar fervorosamente, buscando forças na fé. Rui, por sua vez, verificava suas armas e reforçava sua determinação. A batalha que o aguardava seria brutal, e ele precisava estar pronto para enfrentar o mal que assolava aquela vila. Depois de revisar seu material, Rui fechou os olhos e murmurou uma prece. Inspirou fundo, firmando sua determinação, e então se levantou. Antes de sair, lançou um olhar firme para o padre Moretti e disse em tom grave: padre, só pare de rezar quando eu voltar e disser para parar. O sacerdote engoliu em seco e assentiu, apertando ainda mais o terço entre os dedos trêmulos. Rui então voltou-se para Anton, que compreendeu de imediato. A hora da caçada havia chegado. Os 2 caminharam até a porta da igreja e Rui abriu sem hesitação. A visão diante deles era aterradora. Os moradores da vila não pareciam mais humanos. Seus corpos estavam retorcidos, suas feições deformadas por sombras malignas. Olhos brilhantes como brasas encaravam a dupla. Dentes afiados reluziam sob a luz da lua. E sibilantes murmúrios demoníacos ecoavam pela rua. Mas Rui e Anton não hesitaram. Avançaram. Ao passarem pelos portões da igreja, Rui ergueu o olhar. Seus olhos incandescentes como brasas vivas no escuro da noite. Um sorriso frio surgiu em seu rosto enquanto murmurava: vamos caçar, parceiro. Eu fico com os da direita e você cuida dos da esquerda. Anton sorriu em resposta e, sem dizer uma palavra, alçou o voo, sua espada desembainhada reluzindo como um raio celestial. Rui, por sua vez, engatilhou sua espingarda e caminhou pelo centro da rua com passos firmes e resolutos, recitando em voz alta a oração de São Miguel Arcanjo.
Sua voz ressoava como um trovão sagrado entre os rosnados e grunhidos das criaturas ao seu redor. O confronto estava prestes a começar, e o inferno sabia que havia encontrado um inimigo à altura.